Oi pessoal, tudo bem? Passando aqui para deixar um recado para vocês, para agradecer primeiro pelos comentários carinhosos, pela audiência. A gente está tentando trazer um programa cada vez melhor e mais redondo para vocês. Nem sempre é possível por diversos motivos, mas a gente tenta acatar sugestões aqui e a gente tenta fazer sempre o nosso melhor. Somos uma equipe pequena de mulheres maravilhosas, a gente trabalha duro para fazer esse programa dar certo, então eu sempre torço para que o resultado final agrade vocês, tá? Podem mandar sugestões e críticas construtivas e elogios e pedidos que a gente lê tudo. E preparem-se para assistir o episódio da Jaque, uma mulher incrível. Eu tenho certeza que vocês vão se emocionar junto comigo pela força, resiliência dela. Aproveitando, se você tem uma história de amor ou maternidade, escreve pra gente no amarmaternidade@gmail.com. Estamos em todas as redes sociais, a gente faz esse programa com muito amor para vocês. É muito importante e ajuda muito a gente que vocês se inscrevam no canal. É muito simples, você faz um login, inscrever-se, tá inscrito. Se você é de São Paulo, deixa o teu telefone no e-mail para facilitar o nosso contato com vocês. Beijo! Lembro do meu filho e meu marido ajoelhados orando para que eu tivesse forças para continuar. E por isso eu tô aqui, com o propósito de fazer minha nova vida valer a pena, sendo de alguma forma relevante na vida de alguém que sofre. No Amar de hoje, em especial ao mês das mães, vamos conversar com a Jaqueline Barreto, que é mãe do Luiz Felipe, de 7 anos. Após o nascimento do seu filho, Jaqueline foi diagnosticada com tumor cerebral benigno na hipófise, também chamado de adenoma hipofisário. Após passar por diversos procedimentos, cirurgias, Jaqueline está aqui para contar como foi seu tratamento e como ela está hoje. Jaque, muito obrigada por ter vindo ao programa compartilhar a tua história, né? Então vamos lá do começo. Você sempre foi muito sonhadora, você tinha planos para sua vida. E um deles era casar antes de fazer 25 anos e ter 6 filhos? 5. E aí, eu queria saber se é verdade que você conseguiu cumprir um desses planos e os outros você achava que você não conseguiria? Sim, eu casei com 25 anos, só esse. Depois foi tudo muito difícil, então eu já estava formada e eu já tinha tudo muito programado. Eu sempre sonhei muito realmente, mas eu sempre planejei as coisas com começo, meio e fim. Então eu casei, curti um pouquinho e como eram 5 crianças, que eu queria a mesa lotada de gente, gritaria para tudo quanto é lado, eu falei, vamos começar. E aí começa realmente a minha história, porque eu não engravidava e ninguém entendia o porquê. Não se descobria o motivo de eu não conseguir engravidar. Jaque, como a gente falou aqui, você queria ter 5 filhos. Você sempre teve esse sonho de ser mãe? Sempre. Sempre. Só que você não conseguia engravidar. Daí você fez inúmeros tratamentos e você falou, desisto. Até que você teve um mal-estar e foi fazer um teste de gravidez. O que aconteceu? Foi depois de 7 anos que eu estava tentando engravidar. Eu aceitei que não era para mim, eu achava que a maternidade não era para mim, que Deus tinha decidido que nessa vida eu não seria mãe, e de repente comecei a passar muito mal mesmo, de crise de desmaio. Eu tava com raiva de tudo, eu tava fazendo dieta, então eu peguei raiva do queijo, umas coisas assim. E aí eu tive um estalo, eu falei assim, vamos lá, né? Vai que dá alguma coisa. E aí deu positivo. Obviamente, você e teu marido ficaram muito felizes, tudo correu bem, o Luiz Felipe nasceu saudável. Quando o Luiz Felipe estava com 8 dias, o teu leite materno secou. O que aconteceu? Eu acredito que tem a ver com um susto que eu tomei. As pessoas antigamente falavam isso, né? Não pode tomar susto, que o leite seca. E naquele determinado dia, a cachorra da minha mãe, que estava em casa, fugiu e um carro pegou a Emília. E eu dei aquele grito e percebi que já não vinha mais leite. Depois de um mês, o teu leite materno voltou e você fez um longo tratamento para secar o teu leite novamente, já que você não estava mais amamentando. Só que esse procedimento não deu certo. O que estava acontecendo? Na verdade, a gente não imaginava o que já estava acontecendo. Tem uma medicação específica que chama cabergolina e eu tomei essa cabergolina por 8 meses. Então, no tempo que eu tomava a cabergolina, meu leite secava. Quando eu cessava, o leite voltava, mas era muito leite, muito leite. E era a única coisa que acontecia comigo, além do que eu não tinha mais ciclos de menstruação.
Só que eu não linkava uma coisa a outra. E aí você resolveu investigar, você trocou de médico para ver o que estava acontecendo. E além desse sintoma, sua visão começou a ficar comprometida. Nessa consulta com esse médico novo, ele suspeitou que você tivesse com tumor na hipófise. Como é que você reagiu diante dessa suspeita? Eu não reagi, eu não acreditei. Eu não me sentia doente. Como é que o médico fala, eu acho que você pode estar com tumor, sem pedir um exame de imagem? Porque eram sintomas muito específicos. E como a hipófise, a doença da hipófise ou tumor hipofisário é uma doença rara, onde pouco se fala... Mas a sua prolactina estava alta? Por isso que ele suspeitou. Estava alta, estava muito estourada. Então foi juntando os sintomas, a falta da mensuração, a visão comprometida, o excesso de leite. Bom, saindo dessa consulta, não dá para levar a vida também só sendo tão cética, né? Você tinha que cuidar da sua saúde. Você foi fazer exames para confirmar a suspeita e realmente você estava com tumor benigno. Os médicos que te acompanhavam na época falaram assim, não precisa fazer essa cirurgia para remover o tumor. Só que meses depois, algo inesperado aconteceu. Quando eu saí do consultório dessa gineco, eu já marquei uma ressonância magnética. Da hipófise? Da hipófise. Chama ressonância magnética da célula túrcica. Eu fiz. E logo após, eu já peguei o resultado que era um macroadenoma, ou seja, um tumor enorme. Porque a hipófise ela tem 5 milímetros e o tumor que estava aparecendo na ressonância era de quase 3 centímetros, então era muito gigante. E imediatamente eu marquei um neurocirurgião, só que mesmo assim eu não sei te dizer o que aconteceu dentro de mim, que eu não aceitava aquele diagnóstico. Quando eu cheguei no neurocirurgião, ele falou assim, olha, é um tumor benigno, é um tumor raro, mas é benigno e você pode viver tranquilamente, porque como você já está tratando com a parte ginecológica, com endócrino, então a gente não tem urgência em fazer a cirurgia. E eu fiquei muito feliz, porque já que eu não me sentia doente, não ia precisar passar por um procedimento cirúrgico tão grande. Eu não sentia nada. Físico. Eu só assim, nada. Tá. Eu só sentia um cansaço. Tá. Eu só sentia um cansaço. Nesse dia que eu fui ao hospital, que eu fui pra fazer o raio-x de seios de face, eu só estava me sentindo cansada, mais nada. Quando eu passei pela triagem do hospital, eu estava com uma bradicardia severa, eu estava com hipoglicemia, hipotonia, eu estava com tudo. Ou seja, meu batimento, que deveria estar em 60 a 65, estava em 30. Meu Deus! Eu estava morrendo. Para! Seu filho tinha quanto tempo nessa época? 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses. Daí, Jaque, o que parecia estar controlado começou a ficar muito preocupante. O tumor que estava no seu cérebro, se é que eu posso falar assim, estourou. E aí você precisou fazer uma cirurgia emergencial para retirá-lo. E o teu corpo começou a dar sinais que você não estava bem, porque nessa triagem justo... Assim, foi uma coisa... Vamos dizer assim, quase um milagre você ter marcado esse raio-x, senão você teria provavelmente colapsado, que aí você já estava fisicamente dentro de um hospital e checaram teus sinais e teu tumor, sem você saber, tinha estourado. Eu quero que você conte o que aconteceu a partir daí. Quando eu estava na triagem, todo mundo ficou enlouquecido. As pessoas perguntavam pra mim, você tá se sentindo bem? Eu falava, só tô um pouco cansada. E começou a correria dentro do hospital e eu estava como eu estou agora, só que eu olhava a situação e não entendia o porquê que as pessoas estavam tão desesperadas. Eles sabiam que eu tinha uma recorrência de um tumor hipofisário. Nesse momento não se sabia o que estava acontecendo aqui dentro, porque só se sabe a partir do momento que você faz realmente o exame de imagem. Só que eu estava muito debilitada. O problema é que o meu organismo é assim, eu sou assintomática e isso é um problema muito grave. Entendi. Porque eu vou indo e quando eu sinto, já está muito grave. Fui internada e aí começou um processo muito difícil, porque ninguém sabia cuidar de mim no hospital. Ninguém sabia o que fazer comigo. Sabia sim que tinha que me estabilizar, porque daquela forma, com certeza, eu viria a óbito. Mas como que você descobriu que o tumor explodiu? No resultado de ressonância que a gente fez dentro do hospital. Depois dessa triagem? Depois da triagem. E nenhum médico queria pegar teu caso? Não. E o teu corpo estava prestes a colapsar, você precisava fazer uma cirurgia urgente, porque era a tua única chance de sobreviver.
Então eu queria saber quem te deu essa notícia, que a cirurgia era a tua única chance de sobreviver, e como é que foram os momentos que antecederam esse procedimento. O que aconteceu na verdade foi que quando eu dei entrada no hospital e que eu não poderia sair mais de lá na situação que eu estava, teria que resolver, tanto o meu marido quanto minha mãe e o próprio hospital começou a ligar para esse neurocirurgião e ele já não atendia mais as ligações. Então a secretária passava o recado, ele não retornava, então ficou todo mundo sem saber o que fazer. Aí o chefe da neurocirurgia do hospital onde eu operei veio falar comigo. Ele falou: Jaqueline, você tem 2 caminhos. Se você não operar, com certeza você vem a óbito. Se você operar, você tem uma chance de sobreviver. Então, assim, era uma situação muito delicada, muito delicada. Só que naquele exato momento não tinha como me operar, meu corpo não ia aguentar. Bradicárdica, hipoglicêmica, enfim, não tinha condição. Eu tinha confusão mental, meu coração, eu tinha que ficar correndo no corredor do hospital para fazer meu coração bater. Era muito baixo os batimentos. E as medicações não faziam efeito. E ainda tinha isso. Então, o que eu fazia? Eu ficava correndo, fazendo exercício dentro do quarto, para ver se o meu coração batia um pouco mais forte. Então, quando o neurocirurgião, que era o chefe do hospital, pegou teu caso e falou: você tem 2 opções, daí como é que foi a partir daí? Você não tem opção. Na verdade, você só tem uma. Eu amo viver. Nesse momento, aí todas as equipes multidisciplinares que cuidam da questão da hipófise começaram a entrar em ação. Então eu tive uma conversa com a doutora Cassandra, que era a chefe da endocrinologia, e aí ela me pontou que realmente meu caso era muito grave, muito específico, mas que eles estavam estudando o meu caso, porque da mesma forma que eles davam uma medicação para controlar, por exemplo, a minha hipoglicemia, prejudicava outra coisa. Então estabilizava um lado e desestabilizava o outro. Então, eles começaram a fazer testes comigo para me manter viva. No caso da hipoglicemia, por conta de um hormônio específico, que é o ACTH, que controla a adrenal, só que eles me davam glicose. Eu tomava glicose na veia a cada 2 horas, porque senão eu entrava em colapso por conta da hipoglicemia. E aí mexeram na alimentação. E aí depois descobriram que não bastava eu comer doce, na verdade eu nem poderia comer doce, porque acontecia uma reação química no meu corpo que me deixava muito pior. Ou seja, fazia com que o efeito da glicose por conta do doce me deixasse bem naquele momento, mas depois era devastador. Então eu tinha que comer fibra. As medicações, essas tentativas, era para deixar o meu corpo o mais estável possível para eu suportar o procedimento cirúrgico. Bom, você fez todas essas medicações e preparos para ir para a cirurgia que salvou sua vida. Então você, graças a Deus, conseguiu sobreviver à cirurgia. Como foi, do que você lembra, do que te contaram, o procedimento? E como é que você ficou a partir daí? Bom, depois que a gente conseguiu estabilizar o corpo, eu pedi autorização para os médicos para ver meu filho, porque a cirurgia já estava marcada para a próxima quinta-feira, para a próxima semana. E eu não sabia se eu ia voltar a ver meu filho. Mas nesse meio tempo que você fez essas medicações, você não viu teu marido e teu filho nenhuma vez? Meu marido sim, meu filho não vi mais. Nessa fase eu já estava estabilizada, aguardando a cirurgia e criança não tem acesso. Tá bom. Então eu pedi autorização para os médicos para ver meu filho. Eu não sabia se ia ver meu filho de novo. E aí meu marido levou meu filho, quando ele ficou o dia inteiro comigo no hospital e eu percebi que o meu filho sentiu tudo aquilo. E na hora que ele estava indo embora, ele virou para trás e me chamou assim com a mão. Então você pôde ver o seu filho antes de descer para a cirurgia. E aí eu queria que você contasse com riqueza de detalhes o que você conseguir lembrar. Eu não enxergava, eu não ouvia, eu não sentia. O meu marido diz que ele me viu morta, realmente. Eu só lembro dos médicos em cima de mim. Até esse momento eu ouvia, mas eu já não conseguia mais responder. E de repente ficou tudo preto e eu senti como se eu fosse só um pensamento. Igual quando a gente vai dormir, que a gente fecha os olhos. Eu não sentia minha respiração, eu não sentia meu corpo, eu não ouvia, eu não via absolutamente nada. A maior experiência da minha vida foi essa, e não a do tumor. A do tumor eu acho que me trouxe vida. Esse tumor, ele não me matou, ele me trouxe vida. E aí, na quinta-feira, eu fiz o procedimento cirúrgico. No momento da cirurgia, isso depois dos médicos me relatando, quando eles conseguiram chegar ao tumor, eles viram que o tumor era muito maior do que aparecia na ressonância. Os cortes da ressonância não davam dimensão, que era de 5 centímetros. Nossa.
era gigantesco. Então eles tiveram que fazer 2 procedimentos cirúrgicos. Quando eu acordei da cirurgia, que obviamente levou mais tempo para fazer do que o previsto, eu já acordei enxergando melhor, mas eu ainda não tinha a dimensão do tanto de ganho visual que eu tinha conseguido por conta do procedimento cirúrgico. E aí eu fiquei mais 5 dias na UTI, isso aí eu lembro perfeitamente porque a manipulação da hipófise fez com que outras coisas também descontrolassem, por exemplo, o hormônio ADH que controla o líquido no nosso corpo. Então eu tive uma sequela momentânea que chama diabetes insípidos, que é quando a gente faz muito xixi, muito xixi, muito xixi. Então eu tive descontrole de sódio, potássio, magnésio. Então eu fiquei no hospital, na UTI, esse período de 5 dias para controlar esses hormônios e depois eu fui pro quarto. Mas foi um procedimento muito bem sucedido, porque além de ter conseguido tirar todo o tumor naquela cirurgia, ainda me sobrou um filetezinho mínimo, um fiozinho de 2 milímetros de cabelo de hipófise, é o que eu tenho hoje. E aí você, após esses 5 dias na UTI... Eu voltei pro quarto, e aí eu fiquei mais 7 dias para poder ver se eu tinha alguma recaída, digamos assim, se acontecia alguma coisa, se tivesse algum desdobramento. Eu já estava internada, então era mais fácil voltar para o centro cirúrgico. E nesse momento foi quando os médicos vieram falar de como seria o pós-cirúrgico, né? Como é que seria a minha vida depois daquilo. E a doutora Cassandra falou que não sabia cuidar de mim, que ninguém no hospital sabia cuidar de mim, e me indicou outros médicos. E aí começou a segunda fase da minha vida. Que quando você entendeu que o teu tratamento seria para a vida toda, né? Mas que existe vida após tumor, como você falou aqui. E aí foi por isso, já que você resolveu compartilhar a sua jornada na internet para conscientizar outras pessoas sobre esse tema. Então eu queria saber desse teu projeto e como é que é esse tratamento que vai ser para a vida toda. É muito difícil, Mari, porque justamente a gente que é portador dessa doença, a gente não consegue médicos que cuidam da gente. É um núcleo muito pequeno, muito reduzido e que muitas pessoas infelizmente não têm acesso. Contando do dia que eu saí do hospital, eu demorei 3 anos para juntar uma equipe que cuidasse de mim. E aí eu descobri que eu não poderia ser tratada por uma ginecologista comum, eu tenho que passar com uma uma ginecoendócrino, e isso tudo foi muito sofrido. Então todo mês eu estava internada, porque existe uma sequela dessa doença que chama insuficiência adrenal. Mas esse neurocirurgião não, quando você, por exemplo, passou a cirurgia, chegou na sala dele, consulta, ele não te falou nada, sua vida a partir de hoje vai ser assim, porque da parte da neurocirurgia não se tem muito mais o que fazer. Não, eu entendi, mas não tem os cuidados, não tem um remédio, uma químio, ninguém te falou nada. Eu não precisei fazer químio. Algumas pessoas precisam, dependendo do tamanho da lesão, do quanto é acometida ou quanto foi retirado do tumor. Graças a Deus conseguiu tirar todo o meu tumor. Então era cuidar da questão da cicatriz, porque a minha cirurgia foi pela boca, então rasgou a boca até chegar no cérebro. Então perfura que entra pelo nariz até chegar na célula túrcica. Algumas pessoas fazem a craniotomia. Então depende muito de como esse tumor cresce no cérebro. Como o meu cresceu para baixo, então o acesso mais fácil é pelas vias superiores. Agora tem gente que ele expande mais para cima, então tem que fazer a craniotomia. No meu caso, então eu tinha que fazer lavagem com Sorine, eu fiquei com um tampão para poder cicatrizar aqui por dentro por 3 dias. Então eu tirei o tampão, depois falava ali, vida que segue, foi isso que eu ouvi, vida que segue. Todos os médicos falavam, sua cirurgia foi perfeita, vida que segue. Então você foi, por exemplo, um médico te indicava outro, aí enquanto você não caiu nos médicos feras que entenderam e abraçaram a sua causa, vamos dizer assim, o seu caso, você durante anos ficou se sentindo mal. Sim. Hoje, como é que é a sua vida? Hoje, como é que você tá? Hoje eu vivo normalmente. Faz esporte, pode tomar sol, deve ter uma dieta. Eu posso fazer tudo, eu posso sim viver normalmente. Hoje eu falo no meu canal que é possível a gente ter uma vida muito perto do normal. Nunca mais eu vou ter uma vida normal, mas eu consigo viver muito próximo disso. O que você não pode fazer?
eu posso fazer tudo, só que eu tenho limitação. Eu tenho que entender o meu corpo. Mas dá uns exemplos, assim. Existe um hormônio que é liberado na hipófise que chama ACTH, que ele cai na corrente sanguínea e vem para adrenal. Esse sistema adrenal, ele controla todo o seu corpo. Então, eu posso ficar sem os hormônios do meu útero, eu posso ficar sem os hormônios da minha tireoide, que eu não vou morrer. Se eu ficar sem o ACTH, sem o cortisol, que os médicos falam que é o hormônio do estresse, e eu falo que é o hormônio da vida, eu vou morrer. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, eu tenho que aprender a reconhecer o meu corpo. Se eu faço 1 hora de natação e percebo que eu fiquei muito cansada, eu tenho que fazer uma reposição dobrada desse hormônio para o meu corpo suportar. Aí é medicamento? É, via oral. Todo dia você toma remédio? Todo dia eu tomo. Todo dia eu tomo muitos Então, por exemplo, remédios. se você quiser ir à praia, tomar um chopp, você pode? Eu posso. Só que eu tenho que tomar muito cuidado, porque tudo em mim multiplica. Uma gripe é vezes 1000, uma dor de cabeça é vezes 1000. Eu descobri depois que eu não posso tomar Dorflex. Eu tomei um Dorflex e fui parar no hospital, porque a reação do meu corpo é completamente diferente. Ele pode ter recidiva? A recidiva é muito alta. Graças a Deus até hoje não tive. Graças a Deus, não vai ter. Não vou ter. Então, você contou que você criou um conteúdo para compartilhar a tua experiência com as pessoas, né? Um canal. Então, você conta a tua jornada, como é que é? O canal nasceu num pedido de socorro, porque eu comecei a estudar a minha doença e não via nada. Então eu fui pro YouTube para pedir socorro mesmo. Gente, tô aqui com um problema, se alguém que estiver vendo o vídeo, estiver passando por isso, me ajuda. Então eu comecei a questionar muitos médicos, comecei a pesquisar, comecei a ver artigos, ler artigos nacionais, americanos, para falar sobre o meu problema, e a partir disso eu comecei com esse projeto do canal Jaque Barreto que chama Informação Salva Vidas, e foi crescendo. Eu fiz alguns vídeos e deixei esquecido. Depois de, sei lá, não sei dizer quanto tempo, eu fui olhar e tinha vídeo meu estourado. Como é que você conseguiu chegar nesses super médicos aí que você falou que te ajudaram? O Dr. Evandro foi esse médico de indicação da doutora Cassandra, que me indicou a doutora Roberta Rassi, que é a ginecoendócrino, que me indicou, em consequência de um monte de coisa, a doutora Juliana Esteves, que é a endocrinologista, que é meu braço direito, a gente se fala quase todo dia. Então hoje você posta conteúdo nesse canal? Posso. Foi crescendo o canal, eu fui colocando, as pessoas foram perguntando, queriam saber se eu estava viva, como é que eu não estava, o que tinha acontecido, não sei o que, e eu comecei a gravar. Gente, tô viva, tô aqui. E comecei a gravar quais eram os meus médicos, o que estava acontecendo, como é que era a minha rotina, quais os dias que eu estava bem, quais os dias que eu não estava bem. E os meus médicos começaram a ver os conteúdos e falaram assim, eu quero ajudar. Então eles entraram nesse propósito, e aí agora eles também fazem parte desse projeto, que tem live com o neurocirurgião, com toda a equipe que cuida de mim. E aí a gente também tem um grupo de WhatsApp onde a gente faz um apoio de base para as pessoas que estão passando pelo mesmo problema e não sabem o que fazer. Legal. Então a gente já conseguiu aí tirar bastante gente de um sufoco muito grande, e é meu objetivo de vida, é meu propósito. Eu tô Legal. viva. Muito bem. Eu não quero quem sou eu para querer ou não alguma coisa, mas se eu puder, através da minha história, ajudar as pessoas a não sofrer o tanto que eu sofri e às vezes sofro, a minha estadia aqui nessa terra eu já tô satisfeita. Que bom, Jaque. O que você diria pra Jaque, de 25 anos de idade, que tinha acabado de casar e estava empenhada em realizar os planos? Se entrega a Deus, só Ele. Mais nada. Mais nada. E continua sonhando. Se a gente não sonha, a gente morre. Não preciso ter uma doença de hipófise para confiar em Deus e para sonhar. Não importa o que esteja acontecendo. Eu escolhi viver. Boa. E ninguém vai me tirar disso. Só Deus, quando Ele quiser. E para finalizar, graças a Deus você está aqui para contar a sua história, pode curtir muito teu filho, ver ele crescer. Qual foi a maior lição que a maternidade te trouxe, Jaque? Eu tô viva por ele, Mari. Todas as vezes eu tenho dias ruins. E quando eu tô prostrada, eu olho pro meu filho e eu falo que é por ele. Eu tinha pedido para Deus me deixar ficar só para ver ele crescer. Ele já lembra de mim. Se eu morrer, ele vai lembrar de mim. Mas eu quero continuar porque eu quero que ele veja que ele tem uma mãe que é forte. Muito bem, Jaque. Muito obrigada por ter dividido a tua história de tanta luta, né? Tão resiliente. Obrigada por ter vindo ao programa. Boa sorte na tua jornada.
que você possa ter sempre muitas alegrias com o teu filho, com a tua família. Obrigada mesmo. Mari, eu que agradeço. Para mim é muito importante estar aqui, muito importante mesmo. Eu acredito, hoje eu posso falar que eu acredito em algo que foge do nosso controle, mas de uma forma positiva. Então eu sempre quis que a minha voz fosse reconhecida, não por mim, porque eu não preciso, eu já estou bem, mas por muitas pessoas que sofrem de verdade, sofrem mesmo, sofrem pela doença, sofrem pelos traumas que a gente acaba adquirindo dentro desse set hospitalar. Então, poder falar, calma, vai dar certo, existe vida após tumor, é algo que surte efeito nas pessoas e faz com que elas realmente, da mesma forma que eu luto, elas podem lutar. Que se milagres, eu acredito verdadeiramente em milagres, que se eu tô aqui por um milagre, isso não é só para mim, isso é para todo mundo que acredita, que tem fé, que tem projeções de vida. E eu sou muito pequena, Mari, e eu poder estar aqui para falar isso para milhões de pessoas, eu tenho certeza que vai salvar vidas. E isso muda a minha vida, o meu propósito de vida. Então eu espero de verdade, que Deus te abençoe, Amém. Sua equipe de forma poderosa, Amém. Absoluta, e que sirva para alguém de alguma forma. E é só ter fé. Tamo Não tem junto. problema. Obrigada, Jaque. Eu que Obrigada. agradeço.